iniciando. Pessoal, hoje, obviamente, nós vamos ver muitos aspectos importantes da aula, continuando nesse tema principal da relação da igreja com o reino de Deus, tá? E a análise principal será nesses seguintes aspectos. Abram em Mateus capítulo de número 16 e vão até o versículo em que Jesus falou: edificarei a minha igreja. Se não me engano é o versículo 18. Abram em Mateus capítulo de número 16. Você que está assistindo a gravação também faça isso. Abre em Mateus 16. Vai até o versículo em que Jesus falou que edificará igreja. Quem achou, leia para mim bem alto. Quem achou? Pode ler bem alto para mim. Mateus 16, 18. Quem vai ler bem alto aí? Leia aí, Luan. Mateus 16, 18. Pegarão na serpente. Não, você está em Marcos. Então, outra pessoa que já achou aí, já leia. Vai, Elcio. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continua. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tá bom. Hoje nós vamos analisar detalhadamente o que é portas do inferno, e chaves do reino. Jesus está edificando uma igreja e Jesus fez duas promessas iniciais. Uma promessa é em relação às portas do inferno e outra em relação às chaves do reino. Elcio, o que é a chave do reino? Quem quer arriscar? O que são as chaves do reino? A igreja, ou Pedro, ou os apóstolos, ou alguém tem as chaves do reino na mão. Vocês acham que foi à toa que Jesus falou isso? Então, o que significa chaves do reino? Coração? Pode ser, não sei. O que, minha irmã? Palavra? Pode ser, não sei. O que são as chaves do reino? Hoje nós vamos responder isso aí, tá? E vocês vão ter hoje, se você chegar lá e uma pessoa ler esse versículo, porque tem um monte de coisa, sabe? Que vai dizer o seguinte: não, o seu apóstolo, o seu bispo, o seu querubim, ele tem a chave do reino na mão. E se ele tem a chave do reino na mão, o que é essa chave? Meu irmão, eu sou seu pastor, tá? Eu tenho a chave do reino na mão. Eu vou fechar a chave do reino sobre você, ó. Pum, fechei. Tirei a sua bênção. Pede perdão pra mim. Pede perdão. Agora que você pediu perdão, aí ó, abri a chave do reino pra você. Agora você recebe a bênção. Tá bom? Ó que eu fecho. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com a chave do reino na mão. Se pensar em sair do curso, ó, eu vou fechar a porta do reino pra você. Tá pensando o quê? Eu tô com a chave aqui, ó. Então vamos lá. Hoje nós vamos responder o que Jesus quis dizer com portas do inferno, chaves do reino. Se der tempo, mas isso é para a próxima aula, para a gente encerrar esse ciclo, para a gente aí começar no Antigo Testamento. Nós vamos ver o que é ligar no céu e desligar na terra. Tá? Vamos lá. Para a gente entrar nesse ponto, precisamos ter em mente alguns aspectos essenciais. Vocês precisam ter em mente. Porque vocês se lembram que na primeira aula eu falei que nós iremos ver a teologia a partir de uma espécie de escada. É uma construção, tá? Ou um prédio. Você vai às bases, depois você vai construindo. Se você está no último andar e quebra todo o penúltimo, você vai cair. E se quebra a base, vai cair tudo. Então, a gente precisa ter em mente as bases essenciais que foram fechadas
Porque se a gente não tiver em mente, nós não vamos, entenda aqui, é verdade isso aqui, não vamos conseguir entender o que é a chave do reino, nem porta do inferno, nem chave do reino. E ainda não vamos entender a teologia do Antigo Testamento. Quando a gente passar a teologia dos profetas, a teologia no período dos reis, você sabia que tinha uma teologia de Salomão? E você sabia que o autor faz uma crítica à teologia de Salomão? Aí tem uma teologia do Davi. Aí Deus levanta os profetas para apresentar uma teologia contra esses reis. Aí tem um sacerdote, aí tem um levítico, aí tem um monte de coisa. Porque aí você chega lá em Levítico e vai ver, Deus falou assim, se a mulher fica menstruada, manda embora. Que Deus é esse? Está escrito lá. Então, para a gente entender todos esses textos, nós precisamos lembrar das bases essenciais. É igual aqui na igreja. E um dos pontos que nós fechamos é o quê? Tem um autor alemão chamado Hans Kahn, e ele escreve um livro que se chama Ser Cristão. E a proposta dele é falar sobre o que é a essência de ser cristão. No início do livro dele, veja bem, na página 10, quem quiser abrir a apostila aí, está a citação na íntegra. Ele diz o que ele pretendeu com esse livro, na introdução. Ele diz assim, eu pretendo com esse livro, sem toda essa linguagem difícil, sem toda essa filosofia, sem coisas... A linguagem dele é um pouco difícil, é para nós, mas é porque para o alemão já não era tanto, tá? Ele diz o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui do que é a essência de ser cristão. E ele diz, quando eu vou escrever agora, o que é a essência de ser cristão, eu não estou falando simplesmente de crença, eu estou falando do ser mesmo, do agir cristão. O que é esta essência? E ele afirma também, na página de número 10, essa mesma coisa, né? Aí, olha o que ele vai afirmar, pessoal. Eu não vou ler tudo isso aqui, na página 102 e 103, que é o quê? Qual que é a essência principal do cristianismo? Aí tem um teólogo que chega e vai dizer o seguinte, é a Trindade. Porque só os cristãos creem na Trindade. Aí você vai ver... E você vai para o hinduísmo. Você sabia que no hinduísmo tem uma trindade? Lá no hinduísmo. Quem se lembra do imperador que se converteu olhando para o sol, que eu falei para vocês? A história, lá na primeira aula. E lá na primeira aula ele escreve, eu mostrei para vocês que ele escreve um louvor a Deus. E nesse louvor, esse imperador, que não tinha nem chegado à igreja aqui para evangelizar, ele diz o seguinte, bendito seja o Deus, Criador dos céus e da terra, que aquece o coração dos homens através do seu Filho e se revela como uma trindade, quando assim o apraz. Aí eu te pergunto, quem ensinou trindade para ele? Ou seja, trindade não é uma exclusividade da igreja. Aí alguém poderia dizer o seguinte, não, o conceito de graça é exclusividade da igreja. Aí você vai para o judaísmo, pessoal, você lê os judeus, lê os rabinos, antes de Jesus vir, já era uma religião que propõe, nós somos uma religião de graça. Porque o perdão dos nossos pecados não vem pelo que fazemos, o perdão dos nossos pecados vem pela graça de um cordeiro ser morto aqui no templo. Isso é graça. Deus nos tirou do Egito por graça. A gente não merecia, a gente era escravo. Então o judeu já propõe que o judaísmo seria uma religião de graça. Aí alguém vai dizer justificação pela fé. A exclusividade do cristianismo seria justificação pela fé, que nós somos salvos pela fé. Aí você vai para o islamismo, os islãs propõem que o islamismo é uma religião que é salvo pela fé e não pelas obras. Tem um debate, inclusive, de um muçulmano contra um teólogo americano chamado William Lane Craig, que o muçulmano diz o seguinte, nós somos salvos pela fé sim. Pela fé no Islã, pela fé em Alá. Nós não somos salvos por obras. Então, você vê que todos esses pontos que muita gente diz que é exclusivo do cristianismo, não é. Então, o que é exclusivo do cristianismo? Aí na apostila aí, está a citação do Hans Kahn, que ele diz o seguinte, sabe o que é exclusivo do cristianismo? É o Cristo. É o Deus esvaziado, que foi cuspido na face, que teve cravos nas mãos e cravos nos pés, que nasceu numa manjedoura. Nenhuma religião do mundo se revelou um Deus que se fez pequeno, o Cristo. Aí perguntaram para o Hans, mas Hans,
Você falou que ia falar o que era a essência do cristão no sentido de prática, mas você está falando no sentido de crença, de crer em Jesus, quem foi Jesus. Aí ele diz o seguinte: será que vocês não percebem que quando eu falo que Cristo é o centro do cristianismo, eu falo da mesma forma que esse mesmo Cristo é o parâmetro a partir do qual nós vivemos toda a vida? Sua diminuição, sua entrega, seu sacrifício, sua morte de cruz, seu serviço, sua pregação, seu ensino, tudo isso é o que nós devemos ser. E é o óculos a partir do qual eu devo enxergar todo mundo. Todo mundo agora eu devo enxergar assim, como Jesus olharia ele. Porque se Jesus é o centro do cristianismo, Jesus também é o centro do meu eu. Como Jesus falaria com essa pessoa? Como Jesus agiria na empresa? Como Jesus agiria com o cliente? Ou seja, Cristo é o óculos a partir do qual nós vemos toda a existência. O específico próprio e peculiar do cristianismo é encarar esse Jesus como suprema, decisiva instância e critério último para o relacionamento humano com Deus, com o próximo e com a sociedade. E para onde está polarizado, entregue essa vida cristã, senão para a prática de seguir as pegadas de Cristo em vida, ação, sofrimento e morte do homem? Aí, então, veja só, Cristo é o centro. Cristo. Essa é a exclusividade do cristianismo. Se chegar uma pessoa, um judeu em você, qual é a diferença minha e sua? Eu acredito no amor, Cristo. Deus crucificado e ressurreto. Aí, esse Cristo, diz o Hans Kang, ele faz uma junção genial entre os dois maiores mandamentos. Quais são os dois maiores mandamentos? E o autor argumenta, e nós já mostramos isso em aula aqui, voltem lá e assistam, acho que está na aula de número 4, que amar a Deus e amar ao próximo não estão separados como era antes. Agora Cristo mostra que eu amo a Deus amando o meu, e quando eu amo o meu próximo, eu amo a, são extremamente juntos. Tanto é que o Hans Kung diz o seguinte: você quer saber o tanto que você ama a Deus? O quanto que você ama o seu próximo? O quanto que você abre mão de você, do seu prazer, dos seus confortos pelo próximo? O quanto você consegue se deixar de lado em prol do próximo? Analise isso e você saberá o quanto ama a Deus. Aí tem gente que pensa amar a Deus, né? Nossa, todo dia eu vou para o ambiente do culto, sento, assisto, canto louvor, dou o meu dinheiro e vou embora. Aí Jesus está falando assim: você quer saber o tanto que você ama a Deus? Sabe o quanto você ama o seu? Por isso que João disse: se você diz que ama a Deus, que você não vê, e não ama o seu próximo, você é mentiroso. Então, ser cristão, tá aqui a citação para vocês lerem, tá? Ser cristão é copiar as pegadas de Jesus, e as pegadas de Jesus é seguir a Deus amando o nosso próximo, porque o nosso próximo é a imagem e semelhança de Deus. É a mesma coisa, imagine um pai. Imagine que eu estou lá nos Estados Unidos, o filho do Odair está lá nos Estados Unidos. O Odair não consegue fazer quase nada para ajudar ele lá. Às vezes manda o dinheiro e tal. Mas vamos supor que o Maico está lá sofrendo alguma coisa. O Odair não consegue ajudar. E aí eu estou morando lá, o Odair me conhece e eu falo assim: Odair, eu queria te ajudar em alguma coisa. Você está precisando de alguma coisa aí? Aí o Odair me fala assim: Luiz, eu não preciso de nada. Aqui eu estou bem. Mas se você gosta de mim mesmo, cuida do meu filho aí. Você vai revelar que você é meu amigo mesmo, que você gosta de mim, que você quer me ajudar cuidando do meu, porque eu não preciso de nada, Luiz. Quem está precisando é meu filho. Deus assim falou. Quando Jesus: mas Senhor, quando que eu te dei alimento? Quando que eu te visitei na prisão? Quando você fez aos meus pequeninos, você fez a mim. Ok? Então a conversão cristã, essa entrada no reino, consiste quando o nosso coração, irmã, se deixa de lado e se converte para ser como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Eu disse para vocês que, segundo Charles Finney, a conversão é quando nós saímos do coração egoísta e vamos para um coração de benevolência, de entrega, de amor. Isso é a conversão.
Aí eu citei vários autores para você. Agostinho, eu citei Policarpo, eu citei Champlin, eu citei um bocado de autores aqui para vocês, mas não precisaria citar nenhum. A Bíblia já é o suficiente. A Bíblia diz isso: quem amou cumpriu a lei. Todo o evangelho se resume nisso: ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume nisso: ama o teu próximo. Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Ama. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem. Infelizmente a mensagem do amor quase desapareceu. Precisamos ressuscitá-la, né? Porque foi a mensagem de Jesus. Aí, o que acontece? Vocês já vão... Luiz, o que isso tem a ver com igreja? Nós estamos falando de igreja. Começa aqui vocês entenderem. Tem um outro autor chamado José Miguel Bonino. E ele tem um livro que se chama Ama e Faz o que Quiseres. Que ele diz o seguinte: o nosso amor, Rosana, a nossa vivência cristã, ela não é somente um aspecto individual. Ela é um aspecto coletivo. Por que ele é coletivo? Primeiro ponto, porque os nossos atos têm consequências coletivas. Tá? Então, principalmente na nossa era da globalização, uma coisa que você faz aqui pode gerar um resultado lá. Luiz, o que isso tem a ver com igreja? Vocês já vão entender, confia em mim. Olha o que diz esse autor na página 12 e 13 do seu livro. As relações cada vez mais estreitas que se enlaçam entre diferentes grupos humanos. E as minhas decisões e ações, que antes afetavam só meu ciclo reduzido, porque eu morava lá no sítio, agora pode afetar outras famílias, afeta cidades, quando muito afetam até nações. Aí ele dá muitos exemplos. As colheitas e o gado da Argentina mudou o mercado da Europa. E fez gente na Europa não conseguir comprar carne em um determinado momento. A soja do Brasil e o que acontece na carne do Brasil muda nos Estados Unidos. O que o país, sei lá, da Venezuela fez com o negócio do petróleo, muda o consumo em tal lugar. Então os nossos atos passam a ter consequências muito maiores. Vou dar um exemplo para vocês disso. Imagine só. Imagine que tem um mercado, fale o nome de um mercado grande aqui da cidade. Thaís? Paraíso. Ah, Paraíso. Entendi, Thaís. Falei, uai. Vamos lá. Mercado Paraíso. Fala outro mercado. ABV. Fala mais um. Central. Vamos lá. Quem aqui come arroz? Levanta a mão. Quem come arroz? Todo mundo come arroz. Glória a Deus. Aí, você vai lá no Paraíso. Vamos lá. Você chega lá no Paraíso, tem 4 marcas de arroz. Pessoal, presta atenção que vocês vão ver como agora, no seguir a Jesus Cristo, até um simples comprar arroz é moldado pela vida de Jesus Cristo. Seguir a Jesus é carregar a cruz. Você chega lá no ABV, tem 4 marcas de arroz. Uma custa R$40, a outra custa 35, a outra custa 32. Aí tem uma que tem uma qualidade super boa, igual essas, mas custa R$10. Qual que vocês vão comprar? É uma qualidade boa igual. Qual que vocês vão comprar? A de 10. Aí você chega lá no ABV, tá a mesma coisa. Vocês vão comprar qual? O de 10. Você chega lá no Central, você vai comprar o de 10. O que vai acontecer com as outras empresas de arroz? Elas vão falir. Ou vão abaixando o preço. Só que não vão conseguir chegar em R$10. Então elas vão o quê? Aí vamos supor, agora, todo mundo ia comprar o saco de arroz. Agora vamos supor, pessoal, que essa empresa de R$10, eles estão plantando arroz com mão de obra escrava. E por conta de estar plantando com mão de obra escrava, eles conseguem diminuir o custo e conseguem vender muito barato. Se você veja como as nossas ações têm consequências coletivas. Aí eu vou e compro esse de 10. Só que essas empresas estão mais caro porque elas pagam um salário justo para os funcionários e não é mão de obra escrava.
Então, quando eu começo a comprar esses R$10 dessa empresa que tem mão de obra escrava, sabe o que vai acontecer? Essas outras vão fechar. Aí essas pessoas vão ficar desempregadas. Onde eles vão procurar emprego? Porque essa vai ser a única empresa de fabricar arroz. Aí o que vai acontecer? A nossa compra do arroz começa a cooperar com a escravidão. Isso já aconteceu na história do Brasil, tá bom? Hoje aqui para nós está longe, mas já aconteceu aqui na história do Brasil. Ok? Então veja que a gente comprando esse arroz, aí as outras empresas vão fechar. Aí eu te pergunto, vai abrir uma outra empresa de arroz que paga salário justo para funcionário? Não vai. Porque se ela abrir e ter todos esses custos, ela vai ter que aumentar o preço. Se aumentar o preço, ninguém vai comprar. Então agora todas as empresas de arroz vão ter que fazer o quê? Vão ter que começar a ter mão de obra escrava. Porque senão não consegue competir no mercado. Aí eu te pergunto, essa sua ação de comprar um arroz de R$10 que tem... Não estou dizendo que isso está acontecendo, estou dizendo um exemplo. Mas nós já vamos ver exemplos concretos. Essa ação tem implicações coletivas? Ou seja, se a pessoa ora para moral individual, o meu eu, a minha santidade, você, o que eu estou pecando em comprar um saco de arroz? Agora, o José Bonino, ele diz em Ama Faz o que Quiseres, que diz o seguinte, a natureza do amor se estica. E como o amor se estica, ele se rejeita a cooperar com isso aqui, porque as nossas ações agora são coletivas. Tudo que a gente faz tem implicação coletiva. Essa minha aula aqui tem implicação coletiva. Tá? Aí, mas ele vai dizer o seguinte, mas Luiz, existem certos problemas nessa ação coletiva, como por exemplo esse, que a gente é incapaz de lidar. Suponhamos que agora tem um monte de empresas, suponhamos que a gente está na época da escravidão. E todas as empresas de arroz só tem funcionário escravo. Não tem outro lugar para você comprar arroz. Você vai ter que comprar lá. Aí você vai falar o que o José Bonino falou. Luiz, isso está fora do meu alcance. A gente não consegue mudar. E está fora mesmo. Então, se está fora do nosso alcance, como é que a gente vai fazer para mudar isso? Aí nasceu a igreja. Nasceu a igreja. Porque sozinho eu não consigo mudar isso aqui. Mas a coletividade da eclésia consegue mudar. E pessoal, nós vamos ver hoje na aula como a coletividade da igreja acabou. Até com o canibalismo no mundo. Foi a igreja que acabou. O canibalismo hoje tem só em tribos extremamente inalcançadas. Mas todos os lugares do mundo em que não existe mais canibalismo, foi a igreja que acabou. E nós vamos ver assassinato de crianças, infanticídio, tudo aí. Porque era uma coisa que você sozinho não conseguia mudar. Aí, ou seja, ser integrante no reino é toda essa vivência do amor. Mas como o amor se preocupa com o coletivo, a igreja nasce como consequência inevitável do amor. Eu não consigo resolver sozinho. E a gente ama. Então o que a gente vai fazer? A gente se une como a eclésia que é convocada para sanar as dores humanas e juntos a gente consegue. Juntos se surgiu. Se tem agora só fábrica de arroz que usa mão de obra escrava, como igreja a gente vai fazer o seguinte? Então como igreja, nós vamos abrir uma fabricação de arroz para acabar com a escravidão. A igreja consegue. Por que vocês acham que a igreja abriu hospitais, escolas, orfanatos, fábricas? A ação da igreja muda até a história do mercado. Muda tudo. Ou seja, a igreja nasce como uma responsabilidade de resolver as questões que na nossa individualidade a gente não consegue. Quem se lembra do livro que eu citei para vocês aqui, A Missão de Deus, do Christopher White? Deus tem uma missão de manifestar o seu reino aqui. E quem Deus escolheu para cumprir essa missão? A igreja.
Você consegue sozinho cumprir a missão de Deus? Mas a gente, em conjunto, a cumpriremos. Tá? E aí, pra gente entrar nas portas do inferno, eu citei pra vocês na primeira aula. Ah, não. Fala assim. Fala, tá repreendido. Tá arrependido, em nome de Jesus. Sai pra lá. Pra você ver, né? Pra gente entrar na porta. Né? Pra gente começar a estudar. Eu tava fazendo pra ver se você estava ligado. Tava falando isso. Teve um autor que eu citei pra vocês, e ele tá aí na apostila, chamado Friedrich Schleiermacher. E ele diz o seguinte. Lembra quando Paulo falou, nele, Deus, Paulo falando em Atos dos Apóstolos sobre Deus, nele nos movemos, nele existimos. E o Friedrich Schleiermacher faz um comentário disso, dizendo o seguinte, não é Deus que está em nós, somos nós que estamos em Deus. Então Deus, ele preenche todo o nosso ser, não porque ele chega e fica aqui, mas porque nós estamos dentro dele como um peixe está dentro do oceano, e por estar dentro do oceano, o peixe acaba sendo preenchido por todo o oceano. Então ele diz o seguinte, Deus, toda a realidade existe em Deus, subsiste em Deus porque ela não consegue existir sozinha. Então tudo está aqui dentro. E ele diz o seguinte, como Deus é o que preenche tudo, é o que mantém tudo, o Schleiermacher diz que a conversão é quando o indivíduo sai do seu próprio eu e ele passa a ter uma comunhão com esse Deus que preenche tudo. E se Deus preenche tudo, a conversão é passar a copiar, imitar o seu seguidor desse Deus que preenche o. Então, quanto mais eu me compartilho com o todo, mais eu passo a ser imitador deste Deus. E quanto mais eu me fecho em mim mesmo, menos eu imito o comportamento deste Deus. A libertação do eu. E a igreja é a comunidade dos libertos de si mesmos. E se a igreja é a comunidade dos libertos de si mesmos, o que ela fará? Será em torno de si mesmo ou será em torno do todo? E nós vimos na aula passada que toda vez que a eclésia foi convocada, nós vimos em Atos dos Apóstolos, vimos em todas as igrejas, foi não por si mesmo, foi em torno do todo. E para entrar no tema das portas do inferno, nós falamos sobre 5 riscos da igreja. Citei o autor Carlos Queiroz. Quais os 5 riscos da igreja? Carlos Queiroz. Inclusive, eu participo de uma reunião com ele de oração, online, uma vez por semana, com esse autor. O Carlos Queiroz, ele diz o seguinte, o primeiro risco da igreja é a igreja da adoração. A gente tem que adorar a Deus. É mandamento, adorar a Deus. Mas ele diz o seguinte, a igreja que se esquece que ela é a ferramenta para a manifestação do máximo bem comum, e ela fica vidrada, precisa adorar, ela se torna aquela igreja, ele diz que a pessoa vai para o culto, ela vai para o céu e volta. É arrebatada e volta. Só que ela fica alienada. Porque ela se esquece do dever da igreja com a comunidade e ela fica assim, ó, olhando para Deus, e se esquece da nossa responsabilidade com o mundo. O segundo risco, cadê a apostila? O segundo risco é da igreja evangelismo, que é o quê? Aquela igreja que foca evangelismo, A gente tem que evangelizar? Tem que evangelizar. Não estou dizendo que não tem, mas o risco é o quê? Ela se torna aquela igreja que ela é, entre aspas, viciada em ganhar membros. Ela quer ganhar membro, e faz treinamento para ganhar membro, e abre célula para ganhar membro, e faz aquilo para ganhar membro. E ela começa a ter um comportamento proselitista, que é o quê? Ela se preocupa só em trazer gente para cá. E se esquece do seu dever com o todo. Terceiro risco da igreja, edificação. Ela se foca na teologia, a igreja vira uma escola teológica. Ela quer dar aula, as pregações são aulas de teologia praticamente, e ela se esquece do seu compromisso com o todo. Teve até um professor que eu tive no seminário, quando eu estava nessa igreja alemã, e eu fui pregar e convidei para ele lá, professor, eu vou pregar tal dia, vai lá. Ele foi lá.
E nessa igreja alemã, a igreja tinha esse problema, sabe? Os cultos eram aulas de teologia. E aí eu preguei e o professor chegou no final e falou assim, ó, finalmente eu estou ouvindo aqui um sermão e não uma aula. Nós corremos o risco